Fala meu povo, meu nome é Gabriela Favila, eu sou estudante de medicina da UFMG e eu vim trazer hoje um vídeo que vocês me pedem muito, que é os principais erros de um cronograma de estudo. E esses erros, gente, parecem bobagem, mas são muito cometidos, então fica nesse vídeo até o final, que todos são muito importantes e são erros assim, que se você comete no seu cronograma, ou você prejudica muitos seus resultados, ou você realmente não consegue seguir, fica perdido e fica lá patinando de um cronograma para o outro. Isso é um grande problema para quem quer ser aprovado em cursos muito concorridos. Então, antes de começar esse vídeo, eu já te peço que deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal para receber os vídeos e vamos embora pra cima. O primeiro erro é um clássico de quem quer engolir todas as obrigações de uma vez no mesmo cronograma de estudos, que é colocar muitas matérias por dia. Gabi, como assim? Às vezes a pessoa quer colocar no mesmo dia de estudos todas as matérias, por exemplo, todas as áreas do Enem, ou quer, por exemplo, matemática, física, química, biologia, história, geografia. E aí, cara, você não estuda nenhuma das matérias com qualidade. Por quê? Porque você não tem tempo para desenvolver o estudo direito. Quando você está entrando na linha de raciocínio de uma matéria, você já tem que passar para outra. Ou então você coloca muita coisa para fazer e você começa a acumular a matéria. E cara, quem já estudou para Enem sabe, acumular matéria dificulta muito os estudos. É muito difícil ter um cronograma alinhadíssimo para colocar matéria em dia. Então, não cometa esses erros. Ah, Gabi, quantas matérias você recomenda colocar por dia? Cara, no início dos seus estudos, eu recomendo que você coloque, por exemplo, 3. Por exemplo, você vai começar seus estudos agora, eu recomendo que você comece com 3 matérias que você tem dificuldade. Até lá fevereiro, assim. Então, por exemplo, começa agora estudando matemática básica, física e biologia, ou matemática básica, física e química. Aí você, por exemplo, vai alternando. Um dia você estuda biologia, outro dia você estuda química. Aí ficam 3 matérias por dia e você vai encaminhando até você conseguir pegar uma resistência de estudo. Porque sim, gente, estudar exige resistência. Não adianta você pensar que você vai conseguir começar a estudar hoje 8 horas por dia com qualidade. Aí, às vezes, você vai pegar e vai colocar um cronograma com 8 horas por dia e você não vai conseguir seguir. Ou você vai começar a acumular matéria dentro dessas 8 horas, ou vai chegar lá na hora 6, na hora 7 e vai perder tanta qualidade do estudo que vai ser como se você nem tivesse conseguido estudar. Bibi, o que eu faço então? Como é que eu faço um cronograma para começar os meus estudos? Gente, no grupo Melhores Amigos da Bibi, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, eu vou liberar para vocês de forma gratuita uma ideia, um modelinho de cronograma para vocês poderem seguir, por exemplo, até fevereiro, para depois engatar no estudo com as demais matérias. O segundo erro muito comum em cronogramas de estudo é você querer começar a estudar todas as matérias juntos, de uma vez, sendo que elas têm diferentes níveis de importância, de prioridade ou de dificuldade de você. Por exemplo, matérias como filosofia e sociologia são um pouco menores, então não carece de você se sobrecarregar no início dos estudos, colocando elas já na sua rotina, sendo que você, se você começar agora, por exemplo, em dezembro, você consegue terminar essas matérias tranquilamente se você começá-las, por exemplo, em abril. Tranquilamente, gente, vocês conseguem terminar. Então vale a pena você começar um cronograma um pouco mais simples, com menos matérias, com matérias mais importantes, por exemplo, que você errou mais. Então vamos supor que sua pior matéria no Enem foi matemática, então você começa priorizando matemática. Então 2 horas de estudo de matemática por dia no seu cronograma. E aí vamos supor também que você tem muita dificuldade em ciências da natureza, então você coloca um período. Beleza, eu vou começar a estudar 2 meses só matemática e ciências da natureza. E aí depois você acrescenta, por exemplo, humanas, depois você acrescenta linguagens, depois você acrescenta redação. E assim você vai juntando as coisas no seu cronograma à medida que você tem resistência para estudar todas essas matérias com qualidade na semana. Resumo da ópera, então. É muito importante você começar priorizando matérias mais importantes e de maior dificuldade, para depois ir acrescentando o resto. O terceiro erro muito comum, que foi inclusive cometido por uma mentoranda minha, e que lá em agosto a gente conseguiu contornar quando a gente começou a mentoria, é ver as matérias, colocar no seu cronograma apenas tempo de aula. E aí você falar, ah, depois eu faço as questões, depois eu faço as questões. E esse depois nunca chega. Então, o ideal no seu cronograma de estudos é que você tenha um tempo reservado, sim, para você fazer as questões das matérias que você estudou. Por quê? Vai ser cobrado aula no seu vestibular? Não. Será que algum vestibular vai te pedir uma transcrição de aula? Não. Como é que o vestibular cobra matéria? Por questões. Então você tem que treinar. Porque às vezes a gente sai de uma aula achando que a gente entendeu tudo e na verdade a gente vai passar para as questões e não consegue aplicar absolutamente nada. Então é muito importante esse tempo. Eu vou te apresentar 2 formas de colocar ele no seu cronograma. A primeira é que eu gosto mais e a segunda é que eu gosto menos, mas muitas pessoas preferem. A primeira forma é você colocar blocos de estudo por matérias e nesses blocos já vai ter incluído a parte da teoria e das questões. Eu, por exemplo, gostava de estudar em blocos
de 2 horas a 2 horas e meia, em que durante, por exemplo, 1 hora ou 1 hora e meia eu via a teoria e o restante do tempo eu fazia as questões, ou 1 hora eu via a teoria e depois eu fazia as questões. Porque muita gente coloca o tempo certinho, encaixadinho no cronograma, que é a conta do chá pra você ver só as teorias e as questões ficam todas atrasadas, que foi exatamente o que aconteceu com essa minha mentoranda. Chegou em agosto, ela tinha visto toda a teoria da matéria, mas ela não tinha feito questão de praticamente nada. E a gente teve que montar 2 planejamentos paralelos para ela ir desatrasando essas questões e vendo a nova teoria com as questões. E deu muito trabalho. Então eu realmente recomendo que você não cometa esse erro no início dos seus estudos. O próximo erro do cronograma é, durante o seu bloco de estudos, não ter o tempo para você corrigir as questões. Eu recomendo que em cada bloco de estudos você tenha pelo menos meia hora sobrando para corrigir todas as questões que você faz. Gente, fazer a questão e não corrigir é a mesma coisa de você não ter feito nada. Por quê? Depois vai chegar na prova, depois vai chegar no simulado, você vai cometer exatamente os mesmos erros, ou seja, você apenas jogou o seu tempo fora. Por quê? O que adianta você fazer a questão e não saber se você acertou, se você errou, se você está fazendo da forma certa? Então muita gente pega, por exemplo, no cronograma e faz todas as questões do dia. E fala, no final do dia, quando eu acabar, eu corrijo tudo. Só que essa hora de corrigir tudo dificilmente chega. A não ser que você seja uma pessoa extremamente disciplinada, você nunca consegue corrigir tudo no dia e às vezes começa a acumular questão para corrigir. E essas questões se perdem em algum momento e você fica com muitas matérias que você não estudou de fato, você não realmente corrigiu aquelas questões. Então você meio que perdeu lá um conteúdo que você poderia evoluir. E isso pode te custar realmente questões na hora do seu vestibular. O próximo erro muito comum no cronograma é não separar tempo para corrigir o simulado. Por quê? Tá batida já a ideia que você tem que fazer simulado toda semana para você ser aprovado, é claro. Isso é uma coisa extremamente falada, mas uma coisa que acontece com muita gente mesmo, assim, na minha experiência com mentoria, uma galera acaba cometendo esse erro e isso custa a evolução das pessoas por meses. Você, todo domingo, por exemplo, eu faço simulado. Mas quando é que eu vou corrigir o simulado? Quando dá tempo. Quando é que dá tempo? Nunca. Então, é muito importante que você tenha um tempo para corrigir o simulado. Que horas eu vou fazer isso, Bibi? Eu vou te dar 2 formas que você pode corrigir. Gosto muito das 2, já fiz as 2 e as 2 já deram muito certo comigo. Eu gostava de fazer o simulado sábado e corrigir domingo, ou fazer o simulado domingo e separar as questões para corrigir ao longo da semana. Então, eu colocava, por exemplo, a minha meta é corrigir 10 questões por dia do simulado. Então, minha primeira coisa do dia era Anki e a segunda coisa do dia era realmente a correção das questões, porque se a gente deixa pro final do dia, às vezes a gente não prioriza isso e acaba passando realmente batido. Então, é muito importante que você tenha esse momento separado, escrito no seu cronograma. Hora de corrigir o simulado, porque senão você não vai corrigir o simulado, você não vai evoluir. Um simulado sem corrigir é a mesma coisa de um simulado que você nem fez. O próximo erro entra mais ou menos na mesma lógica, que é não separar tempo para corrigir a redação. O que a pessoa faz? Muita gente fala assim, faz a redação, entrega a redação, não, acho que eu fui bem nessa redação, eu entendi, bacana o tema, estudei o tema, sei lá o quê. Aí recebe a nota EBA 960, e o que ela faz com essa informação? EBA 960, fui bem, se eu for assim no Enem, eu vou passar. Aí na próxima redação, ela faz diferente e tira um 700. Ah, tirei 700. Se eu continuar desse jeito, eu não vou passar. Tomara que na próxima eu tire 960. E aí, ela não aprende com os próprios erros. Nas redações, ela comete os mesmos erros. Isso é uma coisa que aconteceu comigo no meu 3º ano do ensino médio. Eu cometia exatamente o mesmo erro de vírgula em todas as conclusões do meu texto. Se um dia eu achar esses textos, eu até mostro pra vocês. Eu realmente errava vírgula em todas as conclusões, cara. E era a mesma vírgula na mesma posição. Eu poderia estar melhorando minha competência há muito tempo. E eu só comecei a acertar isso na hora que eu realmente pegava e corrigia as minhas redações. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só ensinando vocês a corrigir redação. Porque é um passo a passo muito importante para evolução. E eu melhorei muito assim, até que eu tirei 980 na redação do Enem, que foi o ano que eu passei. Então, vamos embora para o próximo erro do cronograma. O último erro é você não colocar revisão no seu cronograma. Cara, quando você estuda e não revisa, pensando no estudo a longo prazo, porque, por exemplo, você começa a estudar hoje pro Enem que vai ser em novembro do ano que vem, se você não vir o que você estudou de novo, a não ser que você seja um gênio com a memória incrível, você vai esquecer. E, cara, você estudar e esquecer a matéria, você vai ter o mesmo resultado da pessoa que nem estudou aquela matéria, que é errar a questão. E é muito mais frustrante, né? Então eu realmente recomendo que você coloque as revisões de várias formas no seu cronograma.
O que pode se enquadrar como revisão? O Anki, né, que é o aplicativo de flashcards que eu bato muito nessa tecla com vocês. Inclusive, quero trazer um vídeo sobre como é que usa o Anki. Outra forma de revisão é correção de simulado. Então, você corrigir o simulado e estudar os seus erros é uma revisão. Você vai acabar voltando naquelas matérias que você já viu e que você errou. Então, por isso que eu falei que é importante você ter esse momento no seu cronograma. Outra forma de revisão, que é bom você ter no seu cronograma, lista global. Lista global é uma lista com todas as matérias que você já viu até aquele momento. E aí você vai lá e vai voltar na teoria das matérias que você errou. Então é muito importante que você tenha determinadinho no seu cronograma que horas que você vai fazer isso. Se seu cronograma tiver só a teoria que você tem que ver, as questões que você tem que fazer, vai faltar muita coisa para você ser aprovado. Dificilmente você vai alcançar uma evolução significativa para um curso de grande concorrência, gente. O cronograma para ser aprovado, por exemplo, em medicina, ele tem que ser muito redondinho. E esse tema da revisão também é um tema que eu quero trazer para outros vídeos mais pra frente. Inclusive, é um dos próximos vídeos que eu vou soltar aqui no canal, então já ativa o sininho pra você não perder. Então é isso, meu povo, esses são os erros capitais que podem ferrar completamente seu cronograma de estudo. Se você gostou desse vídeo, já dê seu like, dê seu comentário e me conta quais vídeos você quer que eu traga aqui pro canal, que eu quero muito te ajudar e te levar de mãos dadas pra faculdade que você quer passar. Então, um beijo e até o próximo vídeo.